para escrever um livro, que você leia primeiro 1000 livros. O nosso tema é literatura. Eu queria saber, assim, de onde vem, como é que surge a inspiração, a ideia para começar a escrever uma obra? Para você escrever uma obra, você precisa primeiro ir acumulando textos com o tempo, né? Você não pode simplesmente, quando tiver os primeiros textos, já colocar em livro. Você precisa participar de jornais alternativos, de antologias literárias, mostrar para as pessoas e ir juntando material. A nossa literatura cearense era uma literatura de mutirão. A gente tem a maior dificuldade de publicar aqui. Então, o que acontece? Eu sempre aconselho às pessoas que é importante se associar, formar grupos. Por isso que a nossa literatura aqui, ela começa com grupo e ainda hoje ela é de grupos. Porque a gente se reúne e quando a gente se reúne, a gente cria força. Aí começa a publicar antologias, depois passa a publicar sozinho. Mas há todo um processo Agora eu digo para os meus alunos o seguinte, que para você escrever um poema ou uma crônica, vamos pegar um poema. É importante que você leia 1000 poemas primeiro, de outros autores, de vários autores. Para escrever um livro, que você leia primeiro 1000 livros. O que acontece é que tem gente que quer publicar um livro sem leitura. Não há escritura sem leitura. Então, o que é que me inspira, por exemplo? O que é que inspira a gente? A partir de uma leitura, a partir de um filme que você está assistindo, a partir de uma observação da natureza. Então, a pessoa que tem sensibilidade, ela tem o que eu chamo até de epifania, que é uma satisfação, uma coisa que desperta dentro da gente, que naquele momento você tem que colocar no papel. Se você não colocar no papel naquele instante, sem nenhuma ordem, só colocar no papel, depois você ajeita. Você perde aquela inspiração. Às vezes é um sonho, alta noite você tem um sonho, um pesadelo, é um sonho gostoso. E você diz, bom, eu estou com preguiça de me levantar para colocar essa ideia no papel. De manhã eu faço isso. Você perdeu a ideia. De manhã ela não sai mais. Você tem que se levantar, ir no local de ter um lápis e um papel e escrever. Então, isso é que eu chamo de inspiração. É um estalo que você tem que aproveitar na hora que ele estala. Você não pode perder, independente da situação em que estiver. Então, mesmo que a pessoa tenha talento, mesmo assim você tem que ler bastante, estudar bastante, não é só ter talento. Você precisa trabalhar. A escritura, quer dizer, a arte, ela tem um momento que eu chamo de inspiração, que é quando vem esse estalo, e tem um momento de transpiração, que é quando você trabalha o texto, quando você arruma. Então, eu considero 50% cada um. Eu tenho que ter 50% de inspiração e 50% de trabalho. Isso é muito questionado porque há gente que acha que a inspiração deve prevalecer. Há outros que acham que a transpiração é que deve prevalecer. Eu me lembro bem de uma frase do João Cabral de Melo Neto, que eu não concordo com ela, que dizia o seguinte: poesia é 100% transpiração, é 100% trabalho. Eu me sento e eu trabalho. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu passo às vezes um ano sem fazer um poema. E de repente, num dia só, eu faço 10 poemas. Por quê? Porque é preciso que a poesia me provoque. Se não houver uma provocação dela comigo, é ela que me faz me sentar e escrever. Agora, essa escrita que eu faço, geralmente eu faço à mão. Porque, e de preferência com a caneta vermelha. Que é como se eu estivesse soltando o meu sangue naquele papel. Tem que ser assim um ritual muito simbólico. O computador é muito frio para transmitir uma inspiração. Isso no meu caso. Então eu pego assim, um bocado de papel ofício, boto na minha frente e vou escrevendo como se estivesse num transe. Escrevo e deixo lá. Então eu coloquei no papel a minha inspiração. Aí depois o que vem muito trabalho é ajeitar aquilo ali, é decorar, que eu chamo de decorar, é enfeitar aquela escrita que eu fiz. Então o trabalho para mim, ele é mais desgastante do que a inspiração, do que a escrever no papel.
Agora, professor, muita gente diz, assim, a gente tem ouvido falar que os jovens estão perdendo o interesse pela leitura, por escrever. O senhor acha que isso realmente está acontecendo? Será que as histórias de antigamente eram mais envolventes, interessantes do que as de hoje? Eu tenho notado, houve um tempo aí que você verificava que os jovens tinham pouca leitura porque tinha pouco argumento. Você sabe que um jovem tem pouca leitura quando ele tem pouco a dizer. Mas eu venho trabalhando em correção de vestibular, de redações, de duas universidades, até já trabalhei nas 3 locais, inclusive da Unifor, UFC e US, eu trabalhei em correção. Ultimamente trabalho em 2, que é a Unifor e US. E a gente verifica que ultimamente os alunos, os vestibulandos, estão com mais argumentos. Porque é interessante, essas redes sociais, elas fazem com que eles escrevam e com que eles dialoguem mais por escrito. Isso está fazendo com que eles criem opiniões. Então a gente tem notado que em termos de escrita, eles não evoluíram muito não, mas em termos de conteúdo, o que nós chamamos de estrutura profunda, eles melhoraram ou estão melhorando. Quer dizer, a estrutura de superfície é horrível, inclusive a letra está cada dia ficando pior. A gente vai corrigir redação e recebe umas lupas para poder entender a letra. Mas, quando você vai ver o conteúdo, que eu chamo de estrutura profunda, aí você vê que eles estão tendo mais assunto para dizer na redação. Então a internet é um caso Então eu acho que a internet, esse diálogo dele, essa linguagem da internet, essa conversa deles, está facilitando também eles terem opiniões, que antes nem isso havia. Eles nem conversavam e nem dialogavam pela internet. Agora tem essa alternativa, que são as redes sociais. Certo. Falando em internet, o que é que o senhor acha agora aí da substituição dos livros pelos tablets, né? Você lê tudo pelo computador. Será que isso vai ser bom, vai ser ruim? Como é que o senhor avalia essa substituição? Eu estou aí com um texto, né, já quase pronto para sair no jornal brevemente, e esse texto eu estou colocando como título, a crestomatia em tempos de tablet. A crestomatia foi um livro didático no tempo de meu pai, de meus pais, de meus tios, mas que eu ainda peguei um pouco da crestomatia. O melhor livro didático que já houve no Brasil, de língua portuguesa, né, de textos. A questão do tablet, eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução do tempo. O problema que eu acho é que nós temos que, primeiramente, dar um nome para o tablet que não seja tablet, que seja tablet. Eu dou até vários nomes, porque eu vou estudar português em um livro cujo título do livro é uma palavra que minha língua materna, minha língua portuguesa não encontrou um nome. Então, se você pensar bem, no meu caso, que ensino português há bastante tempo, é complicado você não ter um nome para o seu livro que ensina a língua. Então eu sugiro que seja tablet. A única coisa, por enquanto, que eu sou contrário é esse nome. O nome não se ajusta ao que eu vou desempenhar em sala de aula. Uhum. Agora, mudando um pouquinho de assunto, para os nossos escritores cearenses. Muitos escritores cearenses, eles precisaram ir para outras regiões para conseguir uma certa visibilidade da sua obra. Há pouco espaço para a literatura aqui no Ceará? Isso acontecia em outros tempos. Hoje em dia você pode fazer literatura no pé de uma serra. Eu estou já com 285 crônicas, ensaios e resenhas no Jornal Diário do Nordeste e nunca fui lá. E eu podia escrever isso lá no sítio onde eu nasci, porque lá já tem internet, no pé da serra. Então isso hoje está resolvido, essa questão geográfica. Mas é evidente que antes a gente tinha esse problema da geografia. Então era preciso que primeiro você se fizesse no Eixão Maravilha, que eu chamo Rio-São Paulo, para depois vir de lá para cá, como fez José de Alencar, como fez Arquel do Queiroz e outros. Hoje em dia isso não é desculpa. Hoje em dia você pode chegar em qualquer local com seu livro, você pode mandar para a editora o livro via internet, eles julgarem. Eu acho que a questão hoje é qualidade. Se você tem talento, se você escreve bem, você publica em qualquer editora, em qualquer parte do mundo. Então não é mais problema. Eu acho que as redes sociais fizeram esse milagre de acabar com a geografia.
A geografia hoje, a questão dos espaços geográficos hoje estão resumidos à tela do computador.